Pessoal, aí, boa tarde. Vamos continuando essas aulas de revisão, esses vídeos tutoriais, né? Para equiparar aí as duas turmas, né? Fizemos aí nos vídeos anteriores aí a resolução do exercício número 11 da página 11 e as explicações sobre taxas, impostos, enfim, os conceitos ali, né? Agora nós vamos falar aí de obrigação tributária, tá? Um assunto também bem importante que ressalta aí a questão do entendimento sobre impostos, enfim, tá? Essa obrigação tributária, ela consiste na determinada questão de separação entre os entes, as pessoas do direito tributário, ah, quem tem as obrigações dos impostos, no caso, né? Aqui a gente fala aqui sobre a pessoa do direito tributário devedora, que tem a obrigação de pagar os impostos, e a credora, né, que tem a obrigação de receber o fato gerador desses impostos, né? Então aqui nós temos esses conceitos, tá? Credor sempre vai ser o poder do direito público, tá? Nesse caso, o governo, né? A Receita Federal, a Receita Estadual, as receitas municipais de cada município através do recolhimento de ISS, né? E o devedor somos nós, né? Somos o sujeito passivo da obrigação, né? Ou seja, quem tem a obrigatoriedade de recolher os impostos, né? A prestação do dar ou fazer ou não fazer é a prestação do objeto da obrigação. É aquele objeto que vincula ao fato gerador, né? Que é a causa tributária, né? O fato gerador é aquilo que cria essa relação dos impostos, né? Como eu posso dizer a vocês, é a obrigação principal, é o que cria a anuência dos impostos. Os impostos são criados em cima desse fato gerador, para que essa prestação pecuniária ou o recurso que seja arrecadado por esse fato gerador determinado segmento gere em algum benefício de retorno à sociedade, tá? Esse é o objetivo no caso do fato gerador. A obrigação principal, né? O que consiste a obrigação principal? É o pagamento do tributo, né? Se caso o tributo não seja pago conforme eu citei na aula do dia 28, os que não estavam por causa da questão híbrida, ele todo tributo ele tem um vencimento, tá? Ele tem um vencimento. Então, o que que acontece? Quando ele tem esse vencimento, o, quando ele tem esse vencimento, passando o prazo de pagamento, assim como um boleto, como uma conta de luz ou de água, existe os acréscimos legais, né? Por exemplo, o Simples Nacional venceu lá no dia 20 e não foi recolhido, né? Após o dia 20 ele vai ter um acréscimo legal de 0,33 ao dia. E se o mês dobrar com a nova Selic que a CVM, quando se reúne, o Banco Central, através do Copom, institui pelo Ministério da Fazenda, né, ela vai colocar a Selic acumulada, vai incidir mais a Selic ainda, de 1%, tá? Então, por isso que tem essa questão dos acréscimos legais, tá? Isso é uma coisa que é bem importante para vocês entenderem toda a estrutura na questão dos impostos. Obrigações acessórias, tá? Essas obrigações acessórias, pessoal, é o que tem que ser cumprido e correlatado ao fisco, tá? Então, nós contribuintes temos uma série de obrigações acessórias, tá? São deveres e atos administrativos, né? Então, o contribuinte ele precisa emitir nota fiscal, né? Ele tem que ter a criação de CNPJ, né? As pessoas do direito privado, conservar os livros, ele tem, para você conservar qualquer tipo de documento fiscal ou tributário, você tem a gente chama do período de prescrição, né? Então, geralmente os documentos fiscais, alguns documentos fiscais são até 5 anos, outros até 10 anos, né? Então, e tem outras questões ali, né? Que as empresas têm que pegar declarações acessórias, ou seja, é aquele fato de você declarar ao fisco, né? O Simples entrega o PGDAS até o dia 20. As empresas do lucro presumido ou real, que vocês vão aprender mais lá na frente,
entregam DCTF, ECF, os SPEDs fiscais, que são os livros fiscais para o fisco. Então, tudo isso são cumprimentos e normas legais que o sujeito passivo da obrigação do imposto, as empresas e os contribuintes, pessoa física, tem que ter através de ato administrativo com o governo, para que ele tenha esse controle de arrecadação de impostos, tá? Para vocês entenderem toda essa estrutura tributária. Requisitos básicos para cobrança de tributos. Para que o ente tributante possa realizar cobranças de um determinado tributo, é necessária a ocorrência simultânea dos seguintes elementos. Então, para que nessa estrutura tributária seja cobrado os impostos, tem que ter essa estrutura, ou seja, o fato gerador, que eu já falei anteriormente para você, a base de cálculo, a alíquota, tá? Então, esses três é muito importante vocês frisarem, tá? Fato gerador, base de cálculo e alíquota, tá? Então, o fato gerador é a concretização da criação desse imposto, sancionado através por lei, tá? Exemplo que está ali no texto, o fato gerador do ISS, Imposto sobre Serviços Municipal, é a prestação de um serviço, como eu falei nas aulas anteriormente. O fato gerador do ICMS, volto a frisar, é a venda de uma mercadoria. O IR é um rendimento tributável, né, acima da tabela progressiva do imposto de renda. Então, a pessoa vai ter que declarar imposto de renda e pagar se ela não tiver a restituir, né? A base de cálculo, tá? Vamos para a base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o percentual, é o valor sobre o percentual a qual vai ser aplicado o imposto, tá? Então, se eu tive uma venda de 20 mil reais, a base de cálculo para o cálculo do ICMS, exemplo hipotético, é esses 20 mil reais, tá, pessoal? Se eu tive a prestação de serviço acima de 25 mil reais, a base de cálculo para a criação desse imposto é os 25 mil reais na prestação do serviço, tá? E assim sucessivamente. A alíquota do imposto, tá? A alíquota do imposto é o percentual que vai ser cobrado sobre a base de cálculo, tá, pessoal? Então, é o percentual. Então, cada categoria de imposto, existem percentuais, né? O Simples Nacional tem um percentual de X faturamento a X faturamento. O imposto de renda também, da mesma forma, progressivamente. Aí vai entrar toda aquela analogia dos conceitos que nós vamos fixar nas nossas aulas, da questão não cumulativa, da questão cumulativa, que vocês já viram alguns conceitos aqui, vão ver mais à frente, tá? Compensando imposto ou não. Então, a carga tributária é isso. Ela vai definir, em cima de um faturamento, dentro da estrutura tributária, o valor a qual vai ser pagado o imposto, tá, pessoal? Então, funciona dessa forma. Os sujeitos da obrigação tributária. Então, os sujeitos da obrigação tributária são todos os que estão relacionados, o sujeito credor, o sujeito devedor, tá? Então, peço que vocês dêem uma lida nesse assunto, tá? Em torno do objeto denominado credor, né? Quem tem direito a receber, que é o fisco, tá? O sujeito devedor, que está ligado ao sujeito ativo, né? Da obrigação, no caso, o governo, né? Aqui seria o governo, tá? Isso aqui seria o governo. Aqui o sujeito passivo, os contribuintes, tá? Os contribuintes. Então, para vocês terem uma ideia, funciona dessa forma, tá, pessoal? Então, essa estrutura aqui, ela é muito importante, tá? Para o entendimento da estrutura tributária, tá? Então, aqui ele fala no artigo 120, tá? No artigo 120 ele deixa bem claro que a literalidade sobre o sujeito ativo da pessoa jurídica do direito privado ou público, tá? Que é por competência que existe seu cumprimento. O dispositivo em lei, pessoa jurídica do direito privado, constituir o desmembramento territorial, subroga-se os direitos que tributário que aplicará até a sua própria vigor a sua própria. O que quer dizer tudo isso? Que o sujeito ativo é o governo, tá? É quem tem direito a receber. Então, para eles, conforme eu citei anteriormente nas aulas, o governo, o fisco, as receitas federais, estaduais, enfim, elas têm um crédito tributário a receber dos contribuintes de um imposto que foi criado, né, usando o princípio da legalidade dentro da lei, né, todos aqueles princípios que a gente usa ali e que a gente viu anteriormente, tá, pessoal? Então, ele é o credor
dessa estrutura? O sujeito passivo, pessoal. O sujeito passivo é o devedor da obrigação tributária principal, seja eles pessoa física ou jurídica, tá? Então somos todos nós que temos essa relação direta com o fato gerador, tá? Do imposto. Então estou resumindo aqui para vocês já tinham visto isso anteriormente, né? Então o sujeito passivo ele é o responsável, né? Ele tá ligado, ele é o responsável e ele está muito ligado aqui ao contribuinte, que somos nós, né? Nós, as empresas, enfim, todos que estão nesse rol de ligação e que geram fatos geradores para o recolhimento desses impostos, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem, aqui está o responsável, somos todos nós, somos o sujeito passivo da obrigação nessa estrutura, tá? É uma estrutura complexa até, né? E seria a princípio isso, tá? Para conceituação. Aqui, para nós finalizarmos, as responsabilidades por infrações, tá? A CTN, no seu artigo 136, ela vai falar sobre as responsabilidades por infrações. Então, lá é que está legalizando e dando a base legal para que sejam aplicadas as sanções caso todas essas estruturas não sejam feitas, né? Ou se há, por exemplo, uma omissão de declaração, se a contabilidade não entregou os livros fiscais, se os impostos não foram pagos, então essa sujeitação vai estar aqui, bem nesse artigo 136 que vai estabelecer em dispositivo de lei, tá? E regulamentando toda a questão de sanção em relação a esse assunto aqui acima, pessoal, que é a obrigação tributária, né? No caso, que fala sobre as obrigações acessórias também, tá? Então, essa é a base legal ao artigo 136 do Código Tributário Nacional, que vai fazer essa regulamentação das penalidades. Aqui nós já estamos na página 14, tá? Onde vocês terão que fazer esses exercícios, trazerem na próxima aula para a gente corrigir e valendo nota, né? Valendo realmente pontuação para vocês aí na média, né? É já uma atividade. Eu vou fazer também a correção desse exercício aqui, tá? Desse exemplo aqui, tá, pessoal? Esse exemplo acabou saindo errado lá, eu fiz até uma errata bibliográfica no grupo do WhatsApp ali, a aluna pontualmente nos corrigiu, nós colocamos 30 mil ao invés de 25, trocamos essa situação, mas nós já corrigimos e vamos fazer uma explicação sobre esse exemplo, porque é um pouquinho mais complicado essa situação, né? E para a aula do dia 5 de outubro, nós vamos começar aqui na página 15, tá? E vamos falar sobre o crédito tributário. E aí, passando sucessivamente, tá? Provavelmente eu já estou montando aí uma atividade avaliativa para vocês desenvolverem na próxima semana, tá? Como nós teremos ponto facultativo provavelmente no dia 11 e dia 12, que é o dia da aula de CFI, não teremos aula, vamos procurar trabalhar uma avaliação para que possa aí testar todo o conhecimento arguído em aula, tá? E também valendo nota já para essa matéria, tá? Já que nós vamos ter um conselho lá por dia 25 de outubro, mais ou menos, tá? Então, nós precisamos também fazer o lançamento dessas notas e continuar com a matéria. Nós tivemos muitos decréscimos aí com relação a 2 feriados, né? E um feriado dia 7 e outro feriado agora dia 12, que fazem muita parte. São 10 aulas que a gente perde, tá, pessoal? Então, por isso que nós estamos procurando trabalhar também na forma virtual aqui, para também a gente poder dar um avanço na matéria. Eu tenho 3 tutoriais ali também de vídeo de outros autores, para vocês terem uma visão mais epistêmica também, como revisão, vou mandar para vocês, mas não nesse momento, vou deixar que vocês possam absorver esse material agora e o de terça-feira, e a gente coloca durante a semana aqui, tá, pessoal? Um forte abraço e daqui a pouco nós viemos com o vídeo de explicação do cálculo, já com a errata, corrigindo aquele erro e explicando passo a passo, principalmente essa questão aqui dessa parte já do exercício número 4, que envolve cálculo, né? E não só cálculo, como também análise de quem é o sujeito passivo ou ativo dentro dessa estrutura tributária. Tá bom, pessoal? Forte abraço.